Boa tarde, pessoal. É um domingo chuvoso hoje. Bem-vindo ao Old School Strangcast da Academia Gerson Doria, com meu parceiro Will Clemente. Muito boa tarde. Vamos hoje falar de um cara aí Meio que controverso, Will. O pai do hit, o mercenário. Então, Arthur Jones. Arthur Jones é sensacional a história dele, porque na verdade ele nem era um fisiculturista e revolucionou o mundo do fitness na Golden Era, na década de 70. Ajudou a construir o físico de muitos campeões. Muitos aí, campeões, né? Que ninguém sabe, e ficou para trás a história do Arthur Jones, com seus conceitos de treinamento e suas máquinas, que na época virou uma febre nacional nos Estados Unidos. Então, quem foi Arthur Jones? Vamos lá. Arthur Jones nasceu em 1926, será do fundador das máquinas Nautilus da Medrex, que foi levada ao público pela primeira vez em 1970. Mas isso não é o que ele fez, que fazia realmente. Na verdade, isso é o que a parte do fisiculturismo conhece, né? Mas ele fez muito mais que isso. Ele teve uma ascensão muito grande, não queria estudar, seus pais eram médicos. Os pais, os avós, bisavós, todo mundo era médico. Ele, com 12 anos de idade, já tinha lido 2 vezes toda a biblioteca do pai. É isso aí, 12 anos. 12 anos de idade. 12 anos de idade. E com 14 ele leu 2 vezes a biblioteca do estado de Oklahoma, da cidade de Seminole. E ele pregava que ele não queria ficar na escola. Então ele saiu da escola na 8ª série, mas ele dizia: eu quero ir embora na 6ª. Devia ter ido embora na 6ª. Devia ter parado na 6ª. Ele não queria estudar, falou que estudar era horrível para ele. Ele queria trabalhar menos, e ele falou no fim da vida que se ele tivesse estudado ele trabalharia menos, porque sem estudar ele trabalhou mais. Mas isso não é um conselho não, hein? É um cara fora da curva. É um cara com... Ele era considerado, ele se considerava que o QI dele era maior que os irmãos Wright, os homens que inventaram o avião nos Estados Unidos. Do Albert Einstein. Então, eles chegaram a falar que ele tinha um QI mais elevado que o Albert Einstein. Vamos falar assim, é um cara bem propenso a tudo que colocar a mão, fizesse bem feito, conseguiria com facilidade. Então, depois dessa abandono de escola, tudo, ele começou a frequentar as pistas de voo, porque ele tinha um fascínio por aviões tremendo. E no estado de Oklahoma tinha umas pistas de underground, e ele aprendeu rápido a pilotar aviões e de carga, piloto. E ele chegou a uma certa idade, ele falava que tinha 3.000 horas de voo, e tinha visitado já 57 países. Isso em 3 anos. Em 3 anos. 3 anos só. 57 países. Ele devia fazer alguma coisa no underground, porque ele já era um homem que tinha uma empresa de importação e exportação de animais exóticos, peçonhentos. Ele tinha um fascínio tremendo por cobras, por crocodilos, e ele caçava, ele trazia para os Estados Unidos e levava algum material escuso para a África, América Latina, América Central, que estava em ebulição naquela época, com ditaduras para tudo que é lado. E ele tem uma fama de que o dinheiro estava lá e ele queria ganhar. Então era diamante, era arma, era animais, caça de animais, trazia animais ilegais para os Estados Unidos. Os aviões dele já tinham uma vontade de ser um homem com uma fortuna grande. E tudo começou nos anos 40, né? Quando ele mentiu a idade para poder entrar na Marinha Americana, para participar da guerra. Ele queria participar da guerra, ele queria entrar no Vietnã. E nesse meu período, em 1940, ele acho que foi aí que ele conheceu o fisiculturismo, né? Exatamente. Ele ficou em Los Angeles, na Vic Thames. Tennis Gym na Califórnia. Não é Vic Thames, o nome do cara é Vic Thames. Ele ficou lá, ele conheceu John Farbotinic, John Grimek, Steve Reeves, então isso acho que deu George Eiffman, isso deu para ele uma vontade assim, de dar uma continuidade no fisiculturismo, mas acho que a vida guinou ele para o outro lado, que ele foi para o Vietnã, voltou de lá com mais experiência ainda, né? Porque é uma guerra é uma guerra. E nesse tempo todo ele progrediu fazendo filmes. Começou como cineasta, né? Ele saiu do aviador cineasta, vamos vendo aí, aviador cineasta, foi para o exército, mercenário, caçador de crocodilo, elefante, leão, virou um cineasta que
teve 300 documentários sobre a vida selvagem. Ele vendia esses documentários para as televisões americanas e falava-se muito de caça de animais, mostrava muito a vida selvagem, que ele mostrava os animais, os peçonhentos, as cobras. Now, once before we had a king cobra on the show, and at that time I mentioned that it was not an adult specimen of the king cobra. So I have brought an adult specimen of the king cobra here, or rather I brought you an adult specimen of the king cobra. I might not be with you long, Art. You go right ahead. Get him out of the box here. Now, this particular specimen is about 13 feet in length. Well, you can reach me then. E teve 300 filmes. Ele foi pioneiro nessa área, como aqueles filmes que a gente vê do Steve Irwin, né? Caçador de Crocodilo. Foi pioneiro. Ele foi um dos primeiros a ter uma série de TV, né? A mostrar então, isso. Você sabe que eu estava pensando outro dia que nós falamos disso, que a gente viu ele com um jaleco, que meu pai usava também aquele jaleco. Aquilo era 1970, eu tinha 11, 12 anos de idade, tinha uma febre nos Estados Unidos de caça. De animais. Eles gostam muito, né? Gosta muito. Meu pai atirava com um rifle dentro de casa, no quintal que era grande. Usava arco e flecha que vinha dos Estados Unidos, tinha um parente que mandava. Então tinham assim uma loucura, revista pra caramba de caça. Eles gostam da caça. E esse homem ele levou para a televisão, foi um dos primeiros programas caça de grandes animais. Professional Hunter, Wild Cargo, ele teve alguns programas bem conhecidos. Mostrava o transporte. E onde ele filmava isso? Tudo na Rodésia, no Congo, nos países da África que aceitava ele. E ele tinha uma base territorial na Rodésia. E teve um problema diplomático, ele estava fazendo uma gravação. Teve um problema diplomático não, teve um problema de governo. O exército tomou conta. E nessa aí confiscou as contas bancárias. Ele tinha $1,5 milhão na Rodésia, em dinheiro e material. Tinha os aviões, que ele transportava, claro, que tinha que vir para os Estados Unidos, não era no navio, ele vinha de avião, e o material de filmagem, os caminhões, os carros, deixou ele com um prejuízo gigantesco. E ele ficou falido, né? Falido. Voltou para a América. $500 mil em dívida. Em dívida. Para aquela época era muito dinheiro, $1,5 milhão em dívida. Isso no final dos anos 60, em 60, isso. Foi isso aí, né? 68. E ele voltou para casa e o mais incrível começa agora. Como um homem consegue sair de um estado, já era rico, nessa época já tinha um poder aquisitivo, porque fazia as coisas, né? Só de equipamento que confiscaram dele. Era muito dinheiro para a época. E saiu no estado do zero de novo, foi pedir $2.500 emprestado para meia irmã dele. Para poder começar a viver de novo, para poder tentar alguma coisa. Aí que impressiona. Comprou uma prancheta, o cara desenhou. Começou a desenhar equipamentos de musculação. Ele desenhou o Blue Monsters, que é nada mais, nada menos que as máquinas Nautilus, que essas máquinas que revolucionaram o mercado fitness no mundo inteiro. Ele desenhou um conjunto de 3 máquinas, junto com o filho dele, que também era considerado um gênio, um menino de 16 anos, Gary Jones. Essa história é fantástica desse cara, do Gary Jones. Depois vocês vão saber quem é o Gary Jones. Guarda o nome dele aí, pessoal. Depois vocês vão saber, né, Will? Depois a gente descobriu quem era o cara. Falei, nossa, cara. Então, por isso que é dessa forma. Então, ele e o filho desenvolveram um equipamento. E o menino, com a genialidade dele, desenvolveu uma roldana excêntrica, que até então não tinha. Quem treina sabe o que eu estou falando. É uma coisa muito importante. O menino desenhou aquilo e encaixou na máquina. E o pai pegou, alugou um trailer, o restante do dinheiro, desenhou, montou, pintou, levou embora. Levou no Mr. América de 1970, da American Union Atletas. Levou $7 no bolso. Com $7 no bolso. As máquinas numa alugada. Numa alugada ele levou para o saguão para mostrar. Ele devia ter um contato, né? Porque ele era um cara que já conhecia lá atrás. Vocês podem lembrar que eu acabei de falar, John Farbotini, John Grimm, que ele tinha um contato com essa gente, ele gostava, ele levou esse equipamento para mostrar. E nós estávamos falando de 1970. Em 74... 4 anos depois, dominou o mercado fitness com essas máquinas. É algo assim que eu tenho que aplaudir, né? Porque a gente, durante a vida, vê poucas chances
E ele teve várias chances na vida. Aí ele agarrou essa chance. Em 4 anos ele se tornou o rei do fitness. Dominou o mercado. Então eu estava lendo agora, antes de você vir, Will, ele vendia uma franquia das máquinas náuticas num espaço, 10 máquinas. Ele franqueava essa máquina. 4.700 franquias. E sem contar que 2 fábricas com 200 homens, 100 homens cada fábrica, caminhões, truque para transportar, não vencia fazer o equipamento, porque vendia para a América inteira. Porque não foi só o bodybuilder que comprou. Foi o futebol americano, o basquete, o atletismo, as clínicas de convalescência pós-operatório compravam o equipamento, porque e tinha uma guerra particular também, assim, que os antigos preferiam os peso livre. Né? Você imagina aquela época, se hoje a gente fala de peso livre versus máquina, você imagina então, lá atrás. Parece um cara com uma máquina de pullover, ninguém... Então, e ele precisava, na verdade, divulgar esse material dele. E ele enriqueceu, né? A empresa dele chegou a faturar 300 milhões de dólares. Maior do mundo, 300 milhões de receita por ano. E a sede em Lake Ellen, na Flórida, que existe até hoje, a Lake Ellen, hoje é gigantesca, que é um mini zoológico lá. A sede valia 75 milhões de dólares e tinha 2 casas privadas dele, pista para 2 Boeing, para jato, para helicóptero. Ele tinha um fascínio enorme por coisas que voavam. Os carros, tinha casa para as equipes de manutenção do voo, do equipamento de voo, porque você precisa de piloto, você precisa de gente que põe gasolina, não é você. Tem que ter um especialista. Ele tinha tudo dentro da Lake Ellen. Ele chegou a ter 3 Boeings, né? 3 Boeing. Inclusive, 707. Inclusive, ele era o único homem na América, na atualidade, que tinha essa autorização. Eu acho que ele nem tinha autorização, viu? Porque esse cara era fora da curva, ele pôs. Foi considerado o maior aeroporto de uma área privada. De uma área privada. Quem se interessou muito por essa história foi John Travolta, que se vocês puderem procurar, se vocês pesquisarem, você vai ver. John Travolta tem na casa dele o Boeing na porta. Ele, claro. Mas no piloto também, né? O rapaz da Iron Maiden lá, do Iron Maiden. Bruce Dixon. Bruce Dixon tem, mas você vê. Ele foi um pioneiro até nessa área. Ele tinha a pista de pouso dentro da propriedade, com 350 mil alqueires, era uma coisa absurda. Tinha 100 elefantes. 100 elefantes, 4.000 crocodilos. Ele adorava, ele ia buscar os crocodilos, caçava, trazia, já não matava mais, ele trazia. Ele conseguia entrar nos Estados Unidos no espaço aéreo, trazia rinoceronte branco, ele tinha, para propaganda das máquinas, e ele tinha um gorila, que era, como era o nome dele mesmo? Mick. Pesava 180 quilos, 400 pounds, ele tinha um gorila de estimação, que era uma coisa inédita nos Estados Unidos. A gente olha hoje o vídeo, vocês vão ver o vídeo aí dele na máquina de pullover, acha, é alguém fantasiado, é um boneco, mas é um gorila de verdade, que ele fazia o pullover, ele punha na máquina de pullover para divulgar o equipamento. E aquela moça do lado é a esposa dele, né? Do lado da máquina. A Nancy Jones, ela estava um pouco receosa ali, né? Estava meio com medo, né? Porque é um gorila, ela sabe o que tinha, né? dominar. E ele teve essa ascensão muito grande no mundo esportivo e ficou um pouco controverso, porque ele na verdade, degladiava com os grandes, Arnold Schwarzenegger, Lou Ferrigno, Franco Columbo, Sérgio Oliva, todo mundo tinha um padrão de treino, Wader, Bob Hoffman, essa gente tinha... Eles preconizavam aquele treino longo treino de volume. 3, 4, 5, 6 horas, volume, 2 vezes por dia, sem descanso. O que Arthur Jones ele queria vender a máquina dele? O que ele, nessa inteligência avançada, que é um homem com a cabeça fora de série, ele diminuiu o treino para 33 minutos, 40 minutos, e mostrou uma nova possibilidade do cara treinar menos e aumentar mais. É o HIIT, ele é o pai verdadeiro do HIIT.
Hoje você vê HIIT com cordinha de plástico, pulando, não, não é isso aí não. Não é. O HIIT era aquilo. Ele tirou 6 horas de treino das costas de um homem. São quase 170 horas por semana de treinamento, 150 horas. Se você fazer a conta, é um absurdo. Não há recuperação, não há estímulo para hipertrofia com essa quantidade de exercício. Fadiga central. Isso é uma fadiga central. A fadiga mental. Não tem espaço para hipertrofia. O cara está fadigado. Tem uma coisa catabólica, né, André? Então, mas por que ele aumentou tanto? Vocês sabem por quê? Porque fazer uso de esteroide. Então aumenta. Então, até aí isso ajudou, mas se fosse 50 minutos, 1 hora e 10, naquela época, aqueles caras iam ser monstruosos como são hoje, esses aqui, né? Era muito treino, então ele lutava contra isso, mas ele não falava mal desses treinos, ele não reclamava, ele só queria provar que o dele era bom. E ele lutou muito nos Estados Unidos contra as grandes empresas de peso livre, porque achincalhavam o equipamento dele, porque falava que peso livre era mais dinâmico. Ele nunca falou que não era, que era ruim o peso livre. Só que aí um grande técnico de futebol americano, ele entrou na conversa, entrou na discussão e falou: sabe por que nós gostamos das máquinas Nautilus? Porque elas estão lesionando menos nossos atletas, eles estão tendo uma hipertrofia maior. Isso fez assim, ó, bam. Ele passou já para um outro estágio. Ele fez uma contribuição enorme para o bodybuilder, que no próximo capítulo, né, Will, nós estamos contando assim a sagacidade sobre o HIIT, né? Nós estamos falando sobre a sagacidade e a dinâmica de um homem de sair do nada e vencer e inventar uma coisa dessa que hoje é muito discutido mundialmente. E no próximo capítulo a gente vai falar só do HIIT e dos projetos que ele fez para poder provar que o equipamento era bom. Inclusive ele fez que a gente vai falar um experimento, né, André, com um atleta. Um experimento colorado. E fez um experimento esse a gente pode falar, muito pitoresco. Ele foi para a televisão, porque já tinha os canais, ele gravou isso, deve ter vendido para algum canal, ele tinha os canais, tinha estúdio de televisão dele, estúdios Nautilus. Ele gravou e falou que desafio qualquer bodybuilder com 10 anos de treinamento a vir até a porta da minha casa, no Lake Ellen, que você vai ser entrevistado e eu vou dar 1,5 polegadas de braço para você, em um treino apenas. Você não paga suas despesas de ida e de volta. De volta, ainda te dou um dinheiro para você. Chegou a sair na revista Iron Man também, né? Chegou a ficar uma coisa muito séria, porque o meio de comunicação era a revista e a televisão, certo? Era isso que era. E ele falou isso na Iron Man, em uma revista conceituada, muito mais antiga do que uma das primeiras, antes dos irmãos Wader. Aquilo foi uma avalanche de bodybuilder na porta, porque um bodybuilder ele quer onde está, alguma coisa diferente para que ele possa melhorar a massa dele. 1,5 polegadas de braços, 2 centímetros e pouco, um dia. Ele entrevistou um por um, ele era um homem metódico, tudo com prancheta na mão, né? Ele fazia tudo, catalogava tudo, por isso que todo mundo sabe essas coisas nos Estados Unidos, na história, porque ele catalogava, ele deixou pilhas e pilhas de material guardado, tudo na caneta, no papel e falando, e ele entrevistou um por um. O que ele escolheu? Ele escolheu 10 pessoas, tinha mais de 200. Ele levou a pessoa para almoçar, o cara comendo, ele observava até o cara comer. O cara comia pouco, não tinha coragem de comer, estava comendo pouco. Preocupado que hora a gente vai treinar, o cara queria saber como quer ser. Isso. Aí nisso que ele foi vendo. Quando ele foi escolhendo, sabe o que? Os mais estressados, o overtraining. Exatamente. Ele puta de um cara habilidoso. É por isso que ele queria divulgar o equipamento dele, mas ele queria pegar um cara já cansado, o overtraining. O cara estava ali, treinava 6 horas, ele perguntou pro cara: quantas refeições você faz, o que você está usando, quantos cigarros você fuma, que droga você usa. E isso a gente está falando de um cara autodidata, ele sabia disso porque ele estudou sozinho, leu os livros lá. Vendo sozinho. Aquilo não tinha, eu acredito que aquilo não tinha tanta coisa sobre isso, sobre o overtraining, né? Não tinha. Ele foi observando, o cara, como está a sua vida na sua casa? Minha mulher separou, minha mãe está indo embora. E o cara é envolto com os problemas do cotidiano. Mas eu vou treinar pra caramba, eu vou fazer, sei o quê. E era muito, ele não percebia que aquilo era demais, ele não estava conseguindo evoluir. Ele pegava esse cara, escolheu 10, colocou tudo dentro dos apartamentos dentro do Lake Ellen, 2 por 1, 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 2 por 1
75 milhões, ele tinha até apartamento lá. Colocou os caras, cozinha central, colocou comida para todo mundo, descansou, banho, piscina. Você não vai treinar 7 dias. Os caras quase morreram. Você vai assinar esse contrato comigo, você não vai treinar 7 dias. Você treinar, você está fora. Está fora, não é para pegar em nada. Ele montou um galpão gigante, que era a academia, que todos faziam uma peregrinação lá. Arnold Schwarzenegger foi lá, Lou Ferrigno foi lá, Oliva foi lá, John Farbotini, Bob Hoffman. Eu vi foto do Milo Steinborn, um cara da década da Bronze Era, foi lá olhar o que era aquilo. Os caras querem saber. Bill Pearl foi lá, que é uma lenda. Os irmãos Mentzer, né? Os irmãos Mentzer, o Viator, foi tudo lá, olhar o que era aquilo. E ele mostrava, ele divulgava, as revistas iam, entrevistava, as grandes federações queriam ele. E ele aproveitou essa situação, gravou os caras descansando, comendo. O que aconteceu? O cara dormiu, comeu, o cara descansou. A hora que o cara pegou nas máquinas e com a metodologia que ele estava desenvolvendo, que era o HIIT, o cara estava descansado, são 35 minutos intensos, não é 6 horas. O que você talvez alcançaria em 6 horas, você ia fazer em 30. Consequentemente, deu esse volume enorme no braço do cara. Pum! E foi 1 ou 2 que não conseguiu chegar a 1 polegada de 75, porque todos chegaram. Ele pôs o braço no cara realmente, mas tinha, só se ele injetasse óleo, o cara, estou conversando aqui, porque eu vou contando a história, assim para meus amigos, porque assim eu vou guardando a história. Eu falei, mas como é que pode? Você achar que em 1970 alguém injetar óleo, o cara injetava óleo nas articulações do avião dele, para ele subir e ficar mais, mas não é nada disso, não existia isso. Era o que ele inventou, que era esse HIIT, o descanso, tirou o cara do overtraining e deu possibilidade para a pessoa aumentar. Deixou o cara evoluir. Voltar. Tirou o cara da homeostase, né? Tirou Isso é uma pequena parte assim, do que é esse homem, né? A gente mesmo vai falar do HIIT mais para frente para vocês. E depois disso tudo, com essa ascensão muito grande dos equipamentos Nautilus, ele enjoou do bodybuilder. Ele enjoou dos bodybuilders. Ele enjoou de bodybuilder. Ele cansou. 300 milhões ele vendeu a Nautilus. Inclusive tem umas entrevistas polêmicas dele que a gente tem no YouTube, se vocês procurarem ele falando dos bodybuilders. Ele pegou, não quero mais saber desse povo aí. Ele tem umas coisas assim, eu bati em um até sangrar, porque ele era selvagem, ele andava armado inclusive, né? Andava em casa, armado, ia pro banheiro com a arma na cintura, ele era sozinho em casa. Ele era um cara ele era um mercenário, ele não largava a metralhadora dele e nem os revólveres. Ele falou assim, eu bati em um porque estava dando um cigarro de maconha para o meu filho. O filho devia ser pequeno. Ele bateu no cara, saiu batendo. Porque ele, se entendam, era uma época do hipismo, então da liberdade sexual, das drogas, alucinógenas, tudo isso. E ele não aceitava, né? Ele não aceitava, ele era um cara com um conceito de formação diferente. E aquilo era muito avançado para ele não gostava disso. Até o próprio tráfico de anabolizantes da época entre os bodybuilders, ele não admitia. Não admitia, então, é bem contraditório, você vê, ele propôs a um cara aumentar um físico desse e propôs um equipamento, mas ele nunca falou de esteroide, ele sempre foi contra. Nunca. Então, e nisso aí ele vendeu ficou meio desgostoso, mas rico. Vendeu milionário. Vendeu a empresa Nautilus e montou a Medrex, que ele contratou, já que ele tinha o dinheiro, ele contratou cientistas, contratou médicos e professores de universidade para poder desenvolver um equipamento para você que quebrou o joelho, para você que torceu o calcanhar, quebrou a perna em 4, 5 lugares, que quebrou a bacia, porque você é jogador de futebol americano, você é jogador de futebol normal, você é um atleta de alta performance, isso você se machuca demais. Ele inventou um equipamento para essa gente. É incrível, enriqueceu mais ainda. Ele chegou a ser na lista da Forbes na década de 80, né? Chegou a ser um dos homens mais ricos da América. Da América ou do mundo? Da Forbes é do mundo. É do mundo. É do mundo. Então, ele teve uma ascensão muito grande assim nessas coisas. E aí o mais legal de tudo é assim que tem uma parte que ele fala 50 coisas mais legais que eu fiz, que qualquer homem gostaria de fazer. Eu mesmo fiquei propenso a largar tudo, mas eu sou um covardão. O cara largou e fez. Ele navegou o Nilo completo. Teve no Congo. No Rio Congo, que é gigante. Teve no Congo, que é uma terra inóspita. É cheio de animal selvagem.
semi-tropical, aquilo chove o dia inteiro, não é? Tem gorila de 400 quilos, é uma coisa absurda como. Na Amazônia? Navegou o Amazonas, matou 600 elefantes, e o mais legal, ele falou assim, numa frase, eu matei 600 elefantes. E 73 homens. E 73 homens, eu me arrependo de ter matado os 600 elefantes. Ó, você vê como que o cara era, né? Foi mordido por 24 cobras peçonhentas. Inventou um suporte de câmera indestrutível. Para poder filmar. Para poder filmar do helicóptero. Do helicóptero. Que ninguém tinha, ninguém tinha na época. Ele queria fazer um negócio, ele que fez. Sofreu acidente de avião. Não foi ele que dirigiu. O que estava pilotando não era ele, que ele sofreu vários acidentes de avião. Que não foi culpa dele, nenhum deles, não foi culpa dele. Você imagina, né? E bateu numa árvore perseguindo um rinoceronte a 100 por hora. E foi mordido, e as pessoas perguntaram para ele uma vez, por que você olha para baixo e nunca olha para frente? E isso aí incomodava ele, porque na verdade ele era bem áspero assim, as pessoas olhavam para ele, estava falando com um cara com um sotaque bem caipira, bem hillbilly mesmo, áspero, com 52 anos, parecia que tinha 70, devido à dureza das situações que ele enfrentava. Ele falou, porque eu fui mordido, meu pescoço foi quebrado pela mordida de um leão. É brincadeira, né? O cara tropeça na calçada, chora hoje. O cara, foi baleado 6 vezes. Foi baleado e tomou uma machadada. Essa aí eu fiquei pensando, o cara passou por uma situação. Ele era um mercenário, devia ter inimigos, então, e ele vendeu tudo isso e teve uma continuidade assim até o fim da vida, morreu com 80 anos de idade. E morreu entre os animais que ele gostava, que são os crocodilos. Morreu sentado numa manhã e esse legado passou tudo para o filho, que era o Gary Jones. Que a gente comentou que ele desenhou tal, mas nessa época tinha 16 anos que ele desenhou isso. Esse legado passou e aí nós falamos, mas quem é Gary Jones? Vamos procurar. Esse cara está fazendo hoje, né? O que esse cara faz? Pô, esse cara, Gary Jones, é dono da Hammer Strength, onde todos vocês, bodybuilders avançados, querem treinar, aquelas máquinas bacanas, é ele que fez isso aí, tá vendo? Veio lá de trás, então, é um legado grande que ele deixou, e para mim foi uma lição para mim também de vida, porque o cara saiu do nada, ele tinha profissão, fazia, mas ele queria mais, ele perdeu tudo ali, levantou de um jeito maior ainda, tem uma contribuição imensurável para o esporte. Ele realmente conseguiu transformar o esporte numa outra... outro patamar, uma metodologia. E a gente vai no próximo capítulo, né, Will? Vamos comentar mais sobre essa metodologia dele. Que é o HIIT. Os braços dela, né, que Mike Benson mudou, Dorian Yates. Porque teve que nem tentáculo, né? O Yates mesmo falou, eu mudei o padrão HIIT, eu estudei Arthur Jones, estudei os Menses e fiz o meu. Tanto é que para mim o melhor físico que existe até hoje ainda é Dorian Yates, né? Os irmãos Mendes aqui propuseram Heavy Dutch no lugar, porque devia ter feito alguma coisa com ele, modificou para o lado deles. Mas o pai era Arthur Jones que fez tudo isso. Ele modificou e foi provado realmente que funcionava pelo tamanho que o Dorian Yates se encontrava naquela época e as condições de fazer foi a primeira vez que viram no Blood and Cuts lá o homem fazer 200 kg de remo curvado. Foi a primeira vez. Ele era uma coisa fora de série, ele realmente era um homem forte e curto os treinos. Então, quando naquela época falaram para mim, ele treina só 1 hora por dia, o peito, só vai treinar daqui 7 dias o peitoral de novo. Nossa, eu falei, mas cada coisa que inventam, não sei o quê, mas ele tinha razão. Ele já seguia a metodologia do Dorian Yates, do Arthur Jones. Então fica para o próximo capítulo, a segunda parte da história de Arthur Jones e sua contribuição para o esporte. Um dos grandes homens do treinamento de força, sem ter uma faculdade, sem ter um canudo de engenharia, sem ser doutor, sem ser médico, apenas um caçador, um idealizador dos seus próprios sonhos, e ele conseguiu transformar o mundo do bodybuilder. Não é isso, Will? É isso aí. Assinem lá no nosso canal. A gente vai falar mais um pouco aí sobre o HIIT, sobre o experimento colorado, que é muito interessante. O experimento colorado foi onde ele provou que poderia modificar essa história. Os seus métodos. Bem-vindos ao Old School Strongcast da Academia Gerson Doria. Eu queria fazer um agradecimento à Yara, que está aqui de domingo gravando a gente. E assinem lá, curtam lá, deixe suas impressões. Não gostou, reclama. Isso aí. Um abraço. Até a próxima. Obrigado, Yara. É nóis.